Eu tenho falado isso e às vezes a gente não percebe. Muita gente acaba achando que isso é questão de direito, de uma sociedade civilizada, mas essa sociedade está debaixo do viés do predador, né? Hoje Satanás tem usado direto a tática do predador nessa sociedade. E muitas vezes a gente, que é povo de Deus, embarca na tática dele. A bispo, qual que é a tática do predador? É só você dar uma olhada na natureza. É isolar, tornar você separado da matilha, separado do povo. E hoje a nossa sociedade desconstrói todos os absolutos para falar que você é um universo separado. Você não precisa se permitir ser limitado ou ser manipulado por ninguém. E com esse discurso aparentemente bonito, ele tem te isolado de muitas coisas, e o predador isola a presa com uma finalidade: destruir. Então, não se deixe levar pela tática do predador. O diabo tem usado isso muito. Não, os direitos humanos, nós precisamos preservar. Bobagem, o que está por trás é a tática do predador. O bullying, é uma sociedade emocionalmente frágil. A isca de Satanás refém da sua própria alma. Porque vamos falar a verdade, bullying todo mundo sofreu. Não é verdade? Quantos aqui sofreram bullying pesado no passado? A gente tinha bons apelidos. Tinha ou não tinha? Por incrível que pareça, eu era magro. Na minha juventude, meu apelido era pau de vira-tripa. Eu não sabia nem o que era isso. Daí depois eu prosperei. A gente estava num retiro de pastores, foi jogar futebol numa quadra e tinha uma escola bíblica acontecendo. Tiraram a meninada da quadra para a gente poder entrar. Eu fui entrar, todo emocionado. Um menino me olhou e falou: nossa, o Baleia vai jogar também, né? Então, não me livrei do bullying. Eu só virei pau de vira-tripa, mudei de pau de vira-tripa para Baleia, né? Ai, isso fez um estrago na minha alma. Deixa de ser besta. A gente aprendeu a se virar com esses negócios, cara. A gente aprendeu a se defender. Não, vai ficar traumatizado, vai precisar de sessão de psicólogo. A gente tinha os psicólogos na nossa época, tinha ou não tinha? Era sessão pontual, resolvia. Um dos nomes dos psicólogos era chinelo, cinta e palmada. Hoje tem a lei da palmada que está privando o povo dessas sessões grátis de psicologia. Não é verdade? Mas quantos aqui foram tratados por um psicólogo desse? E resolveu bem rápido a sua questão. Resolveu ou não resolveu? 2 surras já estava resolvido. Não tinha nada de trauma. E às vezes nessa sociedade o diabo vai parecendo, não, isso aí é cultura, é civilidade, nada, está te isolando. E essa geração fica cada vez mais aflita. Saiu uma reportagem um tempo atrás, um artigo, falando dos filhos, a geração de filhos perdidos no quarto. Antigamente a gente tinha preocupação, dos nossos filhos na rua, na época de férias, para onde tinham ido, sumiam. Hoje os pais já não sabem mais aonde os seus filhos estão, porque eles estão perdidos dentro de casa, se isolando dentro de casa, ele, o seu computador, a sua internet. E, de repente, você descobre que o filho está ligado na internet num site de suicídio. E jogos aparentemente simples, da baleia azul e outros que vão surgindo, vão fazendo com que essa tática de isolamento leve à destruição de toda uma geração. Adolescentes, jovens que saem para matar companheiros de escola. Absurdo. Na nossa época, se a gente falasse bobagem, os pais já resolviam com um tapa na boca na hora. É ou não é? Depois que eu li a experiência de Isaías, que a brasa tocou os lábios dele, e a iniquidade foi tirada, eu falei, minha mãe tinha um negócio parecido. Só que o que tocava meus lábios não era a brasa, era o tapa dela mesmo. Falei o que não devia falar uma vez. Com 5 anos de idade dentro de casa, ela falou, se falar de novo, vai apanhar. Eu quis fazer prova dela. Falei a segunda vez. Quando eu vi, a mão já estava tocando meus lábios, a minha iniquidade foi tirada.
E daí, como diz a Bíblia que... Como diz a Bíblia que para ter remissão de pecados tem sangue, o sangue jorrou dos lábios. Mas eu me redimi, nunca mais falei aquilo na frente da mãe, é lógico. Né? No colégio a gente se defendia. Né? O cara falava, ofendia, a gente falava, seu fariseu, filho de Belial. Na verdade, eram outros adjetivos que a gente usava, a gente só está traduzindo aqui de maneira gospel, né? Mas o que a gente falava era outra coisa que não dá para falar aqui. A gente está sendo transmitido para vários lugares, a gente vai preservar a compostura, fica tranquilo. Né? Isso nunca traumatizou a gente. Na verdade, a gente se virava. Ai, hoje a vida é dura. Bom, antigamente, bobagem, querido. A gente vivia com risco. Vivia ou não via? Quantos aqui engasgaram com bala soft? Era um risco de morte. Os pais davam o tempo todo. Não é verdade? Eu acho que meu pai me dava só para ter o prazer de me bater nas costas. Né? Porque eu engasgava, tomei uns 4 tapas do velho no meio das costas. E eu acho que quando ele achava que eu estava zoado demais, ele me dava bala. De engasgar, pá! Né? Saía a bala, o pulmão, saía tudo pela boca do negócio. Né? Fiquei traumatizado com os tapas que tomei. Eu apanhei pouco, parceiro. Devia ter apanhado mais, eu era zoado demais. Né? Porque o senhor não prestava. Não, ninguém aqui presta. Você também não. Vira para quem está do seu lado e fala, você não presta, parceiro. Não mete banca, não. Né? O senhor está me ofendendo. Vai piorar, fica tranquilo. E eu vou usar a Bíblia para te ofender. A Bíblia fala que bom tem um só, que é Deus. Não é verdade? Quantos já viram isso na Bíblia? Quantos acham que Deus não mente? Então você sabe que você não presta. Já está lá na Bíblia. Na verdade, a gente só dá uma maquiada. Eu falei pela manhã, né? Tem coisas que Deus sonha no céu que a gente não tem a coragem de falar no meio evangélico. Quem estava de manhã me ouviu falar isso. Tem uma música que eu creio que nasceu no coração de Deus. Mas não teve nenhum grupo evangélico que teve coragem de gravar. Ele teve que arrumar um grupo secular para gravar a música que ele queria. Bispo, mas isso não acontece. É música do mundo. Esse é besta. Deus fez todo mundo. Tudo é dele. Ele que criou todas as coisas. Toda a autoridade foi dada para Jesus no céu e na terra. A gente que tem essa pira de santo e profano. Tudo é de Deus. Né? Só que tem, e a Bíblia fala, que Deus fala assim, Ciro, meu servo, que era um rei secular, Nabucodonosor, meu servo, um rei secular. Deus usa quem Ele quer, querido. Usa ou não usa? Quando já viram na Bíblia que está indo Paulo orar, e uma menina possessa de um espírito de adivinhação fala, esses homens são servos do Deus Altíssimo. O demônio está falando mentira? Não. Quando Deus quer, Ele usa até o demônio. Cara, o que eu já vi de igreja ruim ficar avivada porque cai um possesso no culto, é um negócio de louco. Né? Quando a igreja é muito ruim, até possesso traz avivamento. Não precisa nem ser a presença de Deus. Né? Deus está tentando ministrar, dá a palavra, o povo resiste, endurece o coração. Não, nós não vemos bem aqui. Deus fala, cai um possesso lá. Daí o povo começa a clamar, Jesus, vem, liberta o teu servo. Fica pentecostal na hora. Tem coisa lá no Rio de Janeiro que eu estou orando para Deus dar demônio, não dar avivamento. Eu falo, Deus, que caia um possesso no cu dessa igreja, vai animar, vai ser bem mais rápido. Né? Deus usa quem Ele quer. E Deus usou uma banda secular para gravar uma música para a gente entender uma coisa que é óbvia. Deus não nos ama pelo nosso desempenho. Deus ama e ponto. Deus te ama, não tem explicação, cara. Não é verdade? Vamos falar a verdade. O que você acha que a galera aqui, que diz te amar, pensaria de você,
Se soubesse tudo que você sabe a seu respeito. Alguém já falou aqui, misericórdia. Era o que eu pensava. Falava que no dia do juízo final ia ter um telão passando toda a minha vida. Eu falava, eu vou passar uma vergonha louca, Deus. E alguém falou, não, que ele jogou o meu passado no mar do esquecimento. Eu falei, eu prefiro essa versão. Estou depositando minha fé nessa aí. Né? Que essa do filme passando, eu prefiro ficar de fora. Né? Eu prefiro ficar de fora. A gente sabe. Quantos conhecem você e falam assim, puxa, se eles soubessem, eu acho que eles não iam me amar, como eles dizem me amar. Deus sabe. Vira para quem está do seu lado e fala assim, Deus conhece todas as coisas. E mesmo não estando enganado a meu respeito, ele fala, eu te amo, cara, não tem explicação. E para a gente entender isso, esse grupo secular gravou uma música que diz assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. E é assim que funciona a coisa. Então a gente não presta, mas Deus te ama, não muda nada. Né? E às vezes a gente precisa dar surra para provar que nem tudo que a gente faz é de valor. Na verdade, a maior parte não vale nada, né? Mas Deus ama do mesmo jeito. E a gente quer conversar um pouco sobre isso nessa noite. Né? Algumas piras que a gente tem que, na verdade, distorcem alguns conceitos de Deus. E primeiro quero te dar o parabéns, querido. Né? Porque, graças a Deus, nessa sociedade que a gente vive, que a sociedade em rede, a gente tem aprendido isso. Eu podia me isolar, mas eu prefiro ser melhor em grupo. Não quer dizer que isolado você seja ruim, quer dizer que em rede você funciona melhor. A gente tem aprendido nessa sociedade. Eu sou uma unidade separada, mas quando eu me conecto, eu otimizo o que eu faço. Eu quero te dar os parabéns, porque você escolheu nessa noite vir nesse lugar. Eu quero te desafiar, não só participar dos eventos da Siloé, mas se conectar a essa família para ser melhor, para a tua vida ser melhor. Amém? Entendeu essa? Deu para entender? Quem entendeu, levanta a mão. Se você não entendeu, levanta a mão para parecer que você é esperto. Levanta aí. Né? Mas se conecta. Né? Sai, deixa de se isolar, não cede à técnica do pregador. E com certeza a sua vida vai ser melhor. Conectado aqui, você vai entender coisas que Deus providenciou para que você tenha uma vida abundante. Né? E nessa noite a gente quer conversar um pouco sobre isso. Abra a sua Bíblia. Bispo, eu não tenho Bíblia. Então liga no telão que eles vão projetar. Josué, capítulo 1, versículo 9. Depois a gente vai ler Marcos, capítulo 5. Versículos de 21 a 36 e, por último, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Josué 1, 9, Marcos 5, 21 a 36 e 1 Coríntios 14, 10. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga estou procurando. Quem não sabe onde procurar, olha na tela que eles já acharam. Na nossa igreja, a igreja em Mandaguari, a igreja que eu fui pastor durante 20 anos antes de ser eleito bispo, a gente tinha muita gente nova que tinha chegado. A igreja cresceu muito, pela misericórdia de Deus, nada a ver comigo. Né? Cresceu muito nos 20 anos. E tinha gente que não tinha tradição religiosa nenhuma, não entendia nada de Bíblia, nada de religião. E tinha um menino que, quando a gente saiu, era líder de célula. Ele falou assim, pastor, eu decidi ler mais a Bíblia para aprender mais. Eu falei, que legal. Ele falou, já comecei. Eu falei, que bom, eu já estou em Exodó. Eu falei, que joia. Depois de Exodó, tem outros livros. O menino não sabia nem o nome do livro da Bíblia. Ele não tinha noção religiosa nenhuma. Né? Ele tinha vindo do Nordeste, bateu o olho no livro, não sei, eu acho que pela tradição, cultura dele, ele achou que era Exodó o nome do livro. Depois ele descobriu que era Êxodo. Toda vez que eu falava isso, ele falava, senhor, não esquece. Né? Eu falei, não te deixo esquecer também. Né? Nessa noite a gente não vai ler Exodó, mas abre aí em Josué. Josué, capítulo 1, versículo 9. A palavra fala assim, não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas. Repita comigo, não temas. Vira para a pessoa do lado e fala para ela, não temas.
Continuando, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Marcos, eu vou ler primeiro 1 Coríntios 14, 10, depois a gente volta para Marcos 5, que é o texto onde a gente vai criar a cena nessa noite. Bispo, o que é criar a cena? A gente fica mais fácil da gente entender quando tem uma história com a qual você se conecta, né? Tem uma história com a qual você consegue fazer associação. Eu gosto muito disso, criar cenas bíblicas que te dão a oportunidade de ter a concreticidade, contar histórias onde você pode se encontrar. Então, Marcos 5, a gente vai criar a cena depois, mas antes, abra 1 Coríntios 14, 10. A palavra fala assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles sem sentido. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas sem sentido. Em Marcos capítulo 5, versículo 21 a 36, a palavra fala assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salvo, e viverá. Grande multidão o seguia, comprimindo-se. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido todo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, ainda a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo cônscia do que se operara nela, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Queridos, tem coisas que Jesus nos fala que é mais fácil obedecer em tese do que na prática, né? A gente responder ao pedido de Jesus, não temas, é fácil enquanto você não passa por uma situação de risco. É ou não é? Né? Quando a situação que, segundo o teu entendimento, oferece risco para você, se aproxima de você, qual que é a reação instintiva de você? Qual que é a reação instintiva que você tem? Né? Se um carro se aproxima de você, você não percebe o carro e ouve a freada, qual a reação instintiva que você tem? Assustar. É ou não é? A não ser que seja surdo, daí você não ouve a freada. Mas se você ouve, instintivamente, você não está sabendo o que aconteceu, a distância do carro, que tipo de carro, onde foi a freada. Se você está na rua, ouve a freada, você se assusta. É assim ou não é? É instintivo. Então, como eu tenho esse instinto de sobrevivência, esse instinto de preservação, é um dos instintos mais básicos do ser humano. E quando você reage por instinto, muitas vezes você se trai. Trai ou não trai? Né? Naturalmente, o homem, o macho, né? Aquele que tem aquele instinto de macho, que está sendo coisa rara nessa sociedade também, né? Esses dias eu e minha esposa, nós completamos quase 30 anos de vida comum, a gente passando por uma crise. Minha esposa veio testemunhar, falou: não, eu vivo com o Mano há quase 30 anos e eu posso afirmar para vocês que ele é um homem de Deus. Ela saiu da sala, eu falei: já estaria feliz com a primeira parte da frase.
Porque depois de 30 anos comigo, ela afirmar que eu sou um homem já deixa a gente feliz pra caramba, né? Que hoje está rareando, né? Se você, mulher, é casada, né? Bem casada, vai vir no evento do bem casado, e tem um homem do seu lado. Ah, mas, bispo, não é do jeito que eu imaginava, tranquilo, mas você já está com um ser em extinção contigo. Você já está com um ser em extinção. Essa sociedade está confusa até sob gênero, né? Sob gênero. Né? Teve um amigo que teve filho, eu liguei para ele para perguntar o que é. Ele falou, daqui 10 anos eu vou descobrir. Falei, meu Deus do céu, que Deus acabe com a sua confusão, porque Ele já fez tudo certo. Dá uma olhada lá no meio das pernas, você vai saber. Ah, mas diz que Ele pode decidir, mas Deus já decidiu, parceiro, tem pinto ou não tem? Né? Mas a galera está confusa e está deixando a gente confuso, tá ou não está? Esses dias eu estava fazendo umas perguntas na internet para gente mais entendida que eu, porque eu sou pastor, eu tenho que orientar. E eu não sei. Falei, como que fica? Um homem que virou mulher, brigou com uma mulher que virou homem. A Maria da Penha pega para quem? Né? Eu quero saber. Alguém precisa ser enquadrado, mas qual dos dois? Né? Comemoração de Dia Internacional da Mulher, a gente acabou na Igreja Metodista do Rio de Janeiro. Claro. Eu queria mandar os parabéns, eu não sabia se eu mandava o parabéns para a Tâmia ou para o Pablo Vittar. Eu falei, quem que eu parabenizo nesse negócio? A coisa está ficando confusa. Se você tem do teu lado um homem, dá glória a Deus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus das irmãs? Né? É um objeto raro nessa sociedade. A coisa está ficando confusa. Né? Agora tem coisas que são instintivas, né? E por mais que você tenha um macho do teu lado, né? Eu lembro quando eu estava namorando, o instinto do macho é a preservação dos seus, né? Ele ataca para defender os seus, é normal. Mas eu estava namorando a Cláudia, eu tinha um medo instintivo de cachorro. Por quê, bispo? Não tem ideia. Olha o meu tamanho, meu Deus do céu. Um cachorro para competir comigo. Né? Se eu latir, o bicho vaza. Né? Tem que ser muito grande. Mas o bicho latia, me dava um pavor, aquele negócio do susto. E eu estava andando com a Cláudia em Curitiba, minha cidade natal, para mostrar para ela, ela conhecendo. Eu andando na calçada, assim, eu do lado de dentro, ela do lado de fora, né, o jeito que me ensinaram que era errado, hoje não tem nada disso. Né? De repente, um cachorro latiu, foi instintivo. O cachorro estava para lá do portão, estava guardado, mas eu não vi, só ouvi o latido do bicho. Quando eu ouvi, eu já tinha pego a Cláudia, levantado e posto na frente do cachorro como escudo. O macho fez isso. Que bicho mais covarde. Na verdade, a Cláudia desandou a rir até ela se tocar que se o portão tivesse aberto, quem era mordida era ela. Ela falou, você me pôs para ser mordida? Eu falei, lógico que não, bem, eu sabia que o portão estava fechado. Né? Nada, você tenta arrumar uma justificativa para algo que você não sabe explicar. É instintivo, não é verdade? Quando alguém pergunta assim, você tem medo de barata, por quê? Você já viu gente? Sabe explicar? Não, não tem lógica. Se for ver a barata, tamanho, peso, medida, olha para você, né? Dá para explicar o medo de barata? Mas eu conheci um casal, que era um marmanjo do meu tamanho. Cheguei na casa deles, ouvindo a maior gritaria dentro de casa. Falei, cara, o que está rolando, parceiro? Daí mexi na porta, estava aberto, metido, entrei, para ver o marmanjo trepado numa cadeira enquanto a mulher caçava uma barata. Quem tinha fobia de barata era ele. E o cara, mata bem, com aquela voz grossa ainda. Eu falei, afina, parceiro, fica menos ruim. Quem é vizinho vai achar que é a mulher gritando e não você. Dá uma afinada para preservar a tua imagem. Né? Nessa hora dá. Tem fobias que a gente não consegue explicar. É ou não é? Tem alguém aqui que tem um medo que você não consegue explicar? Medo do quê, irmã? De barata também? A barata está no top das coisas, eu não consigo entender.
Eu conheço gente que tem medo de borboleta, né? Eu falo, mas o que você acha que a borboleta vai te canibalizar? Né? Ela vai parar de noite comer um pedaço. É coisa que não dá para entender, você não explica. Quando você conhece alguém que tem medo de agulha, medo de injeção, né? Quando você conhece alguém que tem medo de injeção, dá uma olhada em volta, olha os marmanjos que ergueram a mão. Olha o tamanho do menino ali que está na mesa de som, com medo de injeção, rapaz. Ah, você conhece. Ah, tá. Tá vendo? É liso que nem cobra, parceiro. Né? Negócio, dá para entender alguém desse tamanho que conhece alguém que tem medo de injeção? Dá para entender? Daí Deus fala para a gente, não temas. Fala, Deus, eu não consigo explicar meus medos, não tem como responder a você. Né? Mas, querido, entenda isso, que Deus está falando, Ele está te propondo um estilo de vida. Ele já falou para a gente que a vida cristã só pode ser vivida o justo vive da sua... Ah, bispo, na minha tradução não tem o da sua, tem, só que está lá em Abacuque 4:2, que é a primeira versão do justo vive da fé. No Novo Testamento, que eles suprimiram da sua. Eles colocaram assim, o justo vive da fé, mas a primeira versão fala, o justo vive da sua fé. Tem gente tentando viver da fé dos outros, não rola. A fé dos outros é só para te inspirar. É o que Hebreus fala, tendo uma grande nuvem de testemunha, se cerca de coragem, corra a carreira que Deus te propôs. E qual a carreira que Deus te propôs? Uma vida sobrenatural, mas só pode ser vivida pela fé. E é por isso que Ele nos exorta a não temer, porque não tem como conciliar uma vida de fé e uma vida de medo. Os dois se opõem. É como a carne e o espírito, os dois se opõem. O medo e a fé são contraditórios, não tem como conviver no mesmo estilo de vida. E eu tenho que escolher que tipo de vida eu quero ter. Né? Aqui no sul dá para falar que não é palavrão. Se eu falo isso lá no norte, lá no Rio, eu estou lascado. Mas vira para quem está do teu lado e fala assim, você tem que escolher. Se tu quer uma vida de fé ou de cagaço. Não é verdade? Aqui no sul dá para entender essa expressão? Dá, fica fácil. E eu me alegro em poder falar a linguagem da minha terra quando eu volto para cá. Porque lá no Rio eu tenho que falar Jesus. Né? Eu estou aprendendo a deixar vazar do negócio. Né? Mas as coisas se opõem. E como Deus quer que você viva uma vida sobrenatural, Ele vai dando as dicas para que você viva pela fé. Se eu não conseguir superar essas coisas que eu acho que são normais para quem é dessa terra. Agora, o normal para quem é do céu é aprender a viver pela confiança no Senhor. Fé é isso. Agora, a Bíblia fala que a fé vem de que maneira? Por ouvir. E aí começa o primeiro rolo. Porque, como disse Paulo, tem muitas vozes no mundo. Todas elas com significado. Só que nem todas as vozes vão ativar a fé na sua vida. Tem voz que vai ativar o medo. Vai ou não vai? Quando ouviram conversa que só reforçou a sua fobia. Medo de injeção. Época da vacina da gripe. Sempre tem alguém que fala assim, não, mas eu conheço alguém que tomou a vacina e morreu. Conhece ou não conhece? Daí tem a história que é uma tática do governo para matar aposentado. Eles estão vacinando os de mais de 60 para dar uma aliviada na Previdência. Quando ouviram umas teorias desse jeito? Daí o que tem medo de injeção ouve essa bobagem e fala assim, por isso que eu não tomo. É uma voz que reforça o seu medo. Não é toda voz que você ouve que vai ativar a fé. A fé vem pelo ouvir.
Mas eu tenho que saber que voz eu ouço. Vamos pegar um exemplo básico, paraíso. Deus criou todas as coisas, disse para Adão como funcionava. Ó, isso aqui funciona desse jeito. Eu fiz a companheira idônea para você, é com Eva que você se diverte, esquece a vaca, esquece a cabrita, esquece a criação é para outras coisas. É que tem uns caras criados na roça que às vezes se confundem. É ou não é? Quem aqui foi criado na roça? E conhece alguém? Pode perguntar, antes de Deus esclarecer. Hoje é um povo esclarecido, sabe do padrão do céu, mas antes de Deus esclarecer, não sabia se pegava a Mariazinha ou a cabrita, né? Aquele negócio todo. Né? Hoje, graças a Deus, que essas coisas vão ser tratadas do bem casado. Né? Tema proibido para menores. Mas eu estava perguntando se a Luana, aquela menina do louvor, pode vir. Né? Daí me explicaram que é menor de idade. Você tem menos de 1,5 metro, pode aparecer, parceiro. Né? Que o negócio vai funcionar para você. Né? Mas está lá, nem toda voz vai ativar a fé. Eu tenho que saber quem ouvir. Está lá no paraíso, Deus falou. Disse para Adão como funcionava, disse para Adão o que fazer e o que não fazer. Daí Eva resolveu ouvir outra voz, que não era a de Deus. Eva deu ouvido para que voz? Para que voz? Para que voz? Da serpente. Né? Era Satanás, mas estava no corpo da serpente. Às vezes Satanás fala pela boca do irmão do lado. Deus começa a explicar a palavra dele para a gente. Daí Satanás fala, não é bem assim. Já falou isso para Eva. Quando já ouviram a voz de Satanás? Fala, bispo, eu não percebi que era serpente. Tem papo de serpente no meio da igreja. Vira para quem está do seu lado e fala assim, se liga em Deus, não na serpente. Porque às vezes, como o papo de serpente é mais agradável, a Bíblia fala que Eva ouviu e de repente o proibido passou a ser desejável. Às vezes a gente ouve uma conversa, fala, dá nada não. Olha para Adão se não deu nada. Né? A gente ouve a voz errada, fica com esse negócio, dá nada não. E se lasca, porque ouviu a voz errada. Amém? Obrigado pelo entusiasmo. Eu vou perguntar de novo. Amém? Deu para entender que não é para ouvir toda a voz, você tem que saber que voz que você ouve. Porque tem voz que só vai reforçar o que dificulta a fé. Se eu não tiver clareza de que voz eu vou ouvir, eu me lasco. Quantos não querem se lascar? Então é a primeira coisa que você tem que aprender. Qual a voz que ouvindo desperta a fé? Se a fé vem pelo ouvir, é ouvir de que voz? Essa mesmo, voz de Deus. Vira para quem está do seu lado e fala assim, se liga na voz certa. E a gente vê isso muito claramente na cena de Jairo. Está lá Jairo. Jairo tinha algumas vozes, algumas instruções que falavam com ele. Né? Algumas instruções, algumas vozes ministravam a vida de Jairo. A primeira, a voz da religião. Da religiosidade. Jairo era chefe da sinagoga, um centro de disseminação da lei judaica. A sinagoga foi uma estrutura do judaísmo que surgiu na época do exílio para manter vivo o ensino da lei. Já que o povo não podia ir até o templo em Jerusalém, ficava longe, na Babilônia, eles criaram a sinagoga onde o judeu, o exilado, se reunia para conhecer as orientações, a lei do Senhor. E na volta do povo, Jairo, a sinagoga vem, e Jairo é um dos chefes da sinagoga, alguém instruído na religiosidade. Só que a voz da religiosidade não está ajudando Jairo a resolver o problema dele. Queridos, se a voz que você tem ouvido até aqui não tem te ajudado a resolver todos os problemas da sua vida, eu quero te desafiar a se ligar em Deus. Tem uma voz diferente que resolve. Vira para quem está do seu lado e fala assim, tem uma instrução que cabe para você.
Agora está ali, Jairo ouvindo a voz do que ele já conhece, fazendo o que ele já conhece, a filha dele piorando. Daí Jairo tem uma crise, porque algumas das práticas de Jesus, alguns dos ensinos de Jesus, estão entrando em conflito direto com a religião da qual Jairo é líder, com a religião que Jairo representa. E Jairo tem... Ou eu busco Jesus, que eu sei que pode resolver o meu problema, ele já ouviu falar, talvez até já viu Jesus fazer muita coisa. Né? Eu quero desafiar você que vem passando por uma enfermidade. Bispo, mas enfermidade é normal, não estou dizendo isso. Mas eu tenho conhecido Deus que cura com muito mais intensidade. E eu tenho visto Jesus curar coisas que as pessoas carregavam há muito tempo, através de uma voz simples. Eu já tenho falado isso durante anos, na religião onde eu fui curado, a gente sabia, onde eu fui criado, da qual eu participo até hoje, a gente foi ensinado mais a arrumar desculpa do porquê o milagre não rolava do que acreditar no milagre. A gente já ia orar, se na primeira oração não funcionava, a gente podia orar uma segunda vez, mas pensando na desculpa. Não o Evaldo, mas conhecia uma religião que era desse jeito. Daí a gente falava, não, Deus não cura quando a gente quer. Ele é soberano, é Ele que determina o que vai ser feito. Eu estou vendo meu filho Pedro orar e curar praticamente 100% dos enfermos pelos quais ele ora. E eu falei assim, o que esse moleque faz que eu não faço? Eu sou o pai dele, eu ensinei a maioria das coisas. Daí um dia eu fiquei ligado no que o Pedro fazia. Eu fui ministrar, acabei antes, ele ficou com a fila de enfermo para orar, e eu fiquei orando, um menino que tinha uma deficiência no pé, um osso, cresceu de maneira distorcida, ele tinha uma ponta no pé, aquilo produzia grande dor, ele não podia firmar o pé no chão com facilidade que doía, não podia correr, fazer um monte de coisa que doía. Pedro perguntou para o menino, e o Pedro tem um jeito de ajudar a pessoa a crer. Eu nunca tinha visto isso. Quando eu comecei a ver ele fazer, eu falei, mas que bobagem é essa? Ele perguntava, de 0 a 10, que nota você daria para a dor? Eu falei, como que o cara vai saber, meu Deus do céu? O cara está sofrendo com a dor, todo mundo dá 10. Dá ou não dá? Mesmo que não seja nota 10, para você é. Dele, a pessoa falava, 10, 9, 7. Daí ele orava, perguntava para a pessoa assim, diminuiu? A pessoa falava, diminuiu. Ele falou, que nota você daria agora? Eu falei, o que é isso? Depois eu entendi. O Pedro está ajudando a pessoa, está construindo um caminho de fé para ela. Porque às vezes a dor não se retirou, mas ele está ajudando a ver que Deus está operando. Eu falei, caraca, que moleque esperto. Onde que ele aprendeu esses macetes? Comigo não foi. Né? Que o burro aqui orava uma vez e arrumava desculpa. Ele orava a primeira, falava, e aí? A pessoa falou, não, agora diminuiu, que nota, 2,6. Ele ia orar de novo. E a pessoa que eu ouvi, eu sou sincero, meus irmãos, né? Eu vi ele orar 4 vezes, ele falou que foram 6. 2 até eu perdi, já não estava mais com pique de ver a oração. Né? Ele orou a primeira, rolou nada. Ele orou a segunda, rolou nada. Ele orou a terceira, não rolou nada. Segundo ele, foram 5 orações sem nada acontecer, a ponta de osso estava lá. Né? Nas 3 primeiras, o menino falou assim, não, nem a dor diminuiu. Na 5ª que ele falou, a dor diminuiu. Na verdade, eu acho que não diminuiu, eu acho que o moleque estava querendo se livrar do Pedro. Porque ele não aguentava mais o Pedro insistindo na oração. Se eu fosse o moleque, eu falava, vai rolar hoje não, parceiro, me libera. Né? Mas ele foi e orou na 6ª. Na 6ª eu vi o osso voltar para o lugar. A mãe do moleque já tinha colado do lado, eu acho que para lidar com a frustração do filho, porque mãe é assim, né? Mãe tenta ajudar o filho, mesmo que seja ajudar para ir para a coisa errada. Né? Está lá, a Raquel ajudando Jacó, seu enganador. Mas mãe é desse jeito, é ou não é? Pelas minhas filhas, se precisar eu minto, ajuda a ir para o inferno, sabe? Né? Tem mãe que está ajudando o filho a ir para o inferno. Cansei de ajudar a mãe a mudar o padrão para ajudar o filho para ir para o céu. Pastor,
meu filho está longe dos caminhos do Senhor. Mas eu oro para que Deus proteja. Não ora para que se lasque. Aprenda que o caminho do inferno lasca com tudo mesmo. Só ora para que se lasque, mas não morra. Era a oração da minha mãe. Deus, não permita que o humano morra sem salvação, mas que ele colha o fruto da infidelidade. O dia que eu vi a véia orando assim, eu falei, o que quer dizer isso? Eu fui atrás de descobrir, comecei a ficar com medo, voltei para os caminhos de Deus. Voltei, você precisa aprender a orar pelo seu filho. Você fala assim, meu filho não se interessa por Deus. Claro, você está pedindo para ele ser protegido no caminho da infidelidade. Vai voltar para o caminho de Deus de que jeito? Está sendo abençoado no caminho errado por causa da tua oração. Aprenda a orar. Né? Daí depois que eu voltei, a velha falava assim, filho, eu prefiro ver filho morto do que desviado. Então eu falo para Deus, te matar, mas que você seja salvo se for para desviar. Como Deus atendia a velha, nunca arrisquei. Virei até bispo de medo do negócio. Né? Está lá, né? Jairo, morrendo de medo. Ouve a voz da religião. Às vezes a gente ouvia. A voz da religião, o milagre não acontecia, se arrumava desculpa. Fui perguntar para o Pedro. Falei, Pedro, vem cá, deixa eu perguntar. Você orou 4 vezes, por quê, filho? Ele falou, por quê, pai? Deus falou que vai curar? Eu falei, não, isso eu também sei. Ele falou, então, eu estou ali para provar que Deus é fiel. Eu não tenho preocupação o que a galera vai pensar de mim. Eu falei, já me lasquei, porque às vezes a gente fica preocupado. Né? A gente fica preocupado, se eu orar um milagre não acontecer, o que os outros vão pensar de mim? Não tem a ver, tem a ver com ele, não com você. Né? A gente canta isso, mas não acredita. Tem tudo a ver com ele, mas se curar a glória vai ser minha. Tem tudo a ver com ele, mas o milagre vai entrar na minha conta. Não vocês, é lógico, ninguém pensa assim aqui, mas quantos conhecem alguém que pensa desse jeito? Daí a gente fica intimidado de orar, porque se o milagre não acontecer, o que vão pensar de mim? Guarda o cântico, você não vale nada, mas ele gosta de você. Né? Agora o Pedro não tem essas piras. Ele já entende que não tem a ver com ele. Ele quer provar que Deus é fiel, por isso ele é ousado. Porque aquele que pode todas as coisas falou que ia curar. Então Pedro parte de outro patamar. Ele fala, pai, ele falou que vai curar, eu estou aqui para revelar a ele. Para provar, vai ficar chato para ele, não para mim. Então, se ele não for curar, ele tem que me avisar. Porque daí eu vou falar, não sei porquê, mas ele me disse que não vai te curar. Se ele não falar, eu estou insistindo. Queria dizer, nessa pira, nesses 2 anos e meio que a gente está no Rio, eu já vi o Pedro realizar mais de 1000 milagres. 1000 milagres. Se perguntar para ele, ele vai falar, eu não sei se é isso tudo. Não, porque ele não faz conta, ele só está lá fazendo. Né? E naturalmente, se a gente ele tem um tempinho, ele procura na rua situações onde ele possa revelar quem é Deus. E ele aprendeu isso, não tem nada mais que encurte o testemunho do que um milagrezinho. Chama a fé. Esses dias atrás eu tinha comprado um carro aqui em Guarapuava, no Paraná, levando para o Rio. Furou o pneu na entrada da cidade de Resende. Tivemos que posar lá para consertar o pneu no dia seguinte. Enquanto eu esperava o conserto do pneu, minha cabeça estava numa reunião que eu tinha em Itaipava, eu tinha que chegar lá até 3 horas por causa da reunião. O Pedro notou um paralítico de muleta, ele falou, pai, vai demorar aqui. Eu falei, cara, eu acho que mais 1 hora, 1h30, porque... Ele falou, não, eu vi um paralítico aí, eu vou dar um chego ali para orar por ele e já volto. Eu falei, caraca, eu não vi nenhum paralítico, eu estava preocupado com a reunião. E a gente fala, Deus me usa para revelar a sua glória, mas você não está nem ligado nessas coisas, porque você não acredita que pode ser canal do milagre.
É questão de percepção, né? Daí está lá o Pedro, voltou, eu falei, e aí, parceiro? Ele falou, não, o paralítico sumiu, não vi. Daí quando a gente foi sair de carro, o carro arrumou, foi sair, esqueceram um negócio do tampo do fundo levantado, não conseguia ver pelo retrovisor de dentro. Falei, Pedro, baixa lá. Ele saiu para baixar e encontrou o paralítico, me largou na mão, foi atrás do cara de muleta. Daí quando eu vejo, eu falei, cadê o menino? Na hora que eu saí, eu estou vendo Pedro conversar com o paralítico. Daí tirei o carro, estacionei do lado de fora, esperei ele voltar. Ele entrou no carro, eu falei, e aí, cara? Ele falou, não, pai, ele me falou, ele está sem andar há 2 anos. Ele tinha problema de dor na coluna, foi operar, a cirurgia deu errado, depois da cirurgia ele ficou paralítico. Está 2 anos sem orar. Eu falei, orou com ele? Ele falou, orei, tranquilo, desse jeito, tranquilo. Virei a esquina, paralítico com as muletas levantadas, trocando passo, parecia bicicleta de rodinha, né? Você viu? Né? O cara trocando passo, eu cheguei em casa e falei para a Cláudia, cara, esqueci da reunião. Eu só falei, Deus tem misericórdia de mim, pecador. Né? Porque eu queria ter essa ousadia do Pedro, mas ainda tenho que lidar com os medos que eu criei, os temores que eu criei dentro de mim. Não temas. Vira para quem está do seu lado e fala assim, não temas. É contraditório. E eu tenho visto Pedro fazer isso o tempo todo. Estava brincando com uma situação, mas é verdade. Parece piada, mas é verdade. A gente foi ministrar num evento, numa igreja lá, numa cidade do Rio de Janeiro. Cheguei para ministrar. Daí o Pedro já estava lá, tinha pregado, aquele clima todo. Eu ministrei a palavra, tinha ministério de Libra na igreja, né? E a pessoa, cidade pequena, não é fácil arrumar surdo. A pessoa arrumou 6, né? E estava lá praticando. Daí, na hora, no fim do apelo, Pedro chegou e falou, pai, eu senti da gente montar o corredor de fogo. Essa geração dá outro nome, o nome em inglês, né? Sei lá como que é corredor de fogo em inglês. Quem manja pode falar, eu só sei o fire, mas o início eu não sei, não. Né? Daí ele falou, eu falei, o que é isso? Ele falou, corredor de fogo. Eu falei, por que você não fala em português, cara? Fica mais fácil para mim. Eu falei, organiza aí, organizou. Entrou o primeiro surdo. No corredor ele meteu a mão, o surdo começou a ouvir e falar. Eu falei, caraca, meu. Veio o segundo surdo, Pedro orou, começou a ouvir e falar. Terceiro surdo, Pedro orou, começou a ouvir e falar. Falei, pode parar. Ele falou, o que foi, pai? Eu falei, você acha que é assim? Você acha que funciona desse jeito? Ele falou, o que foi, pai? Eu falei, o pastor gastou muito dinheiro para treinar o pessoal em Libras aí, cara. Você acha que a pessoa nasce e o pai fica com ele, fala comigo? Não. Gastou dinheiro para aprender. Daí deu muito dinheiro. Você acha que para exercer o ministério foi fácil para ela arrumar 6 surdos aqui na cidade? A mulher se esforçou para saber onde estava a galera. E agora, num dia de oração, você vai acabar com o ministério da menina. Eu falei, não, cura 3, deixa 3 para ela. Depois de um tempo, você vem aqui e ensina ela a curar surdo, daí ela tem a continuidade com o ministério do outro jeito. Ele falou, você está falando sério, pai? Eu falei, claro que não, mete a mão nos outros 3 e deixa ela se lascar aí, parceiro. Mas por que por Pedro é tão fácil fazer o que Deus falou que todo aquele que cresce faria? Ele não se deixou dominar pelos medos irracionais. Ele enfrentou. E é o que Deus nos manda fazer. Não temas. Jairo enfrentou a voz da religiosidade. Foi se prostrar aos pés de Jesus. Né? Eu tenho uma filha, eu tenho um problema, eu preciso que o Senhor vá à minha casa e resolva o meu problema. Jesus fala o quê para Jairo? Eu vou. Quantos de nós já receberam palavra de Deus aqui? Se você não recebeu nessa noite, eu estou falando com você, cara. Ouve, levanta a mão. Levanta aí, Deus está falando contigo. Ah, eu não sabia que era Deus. Agora você já sabe, meu nome é Emanuel, Deus conosco, parceiro. Como que você não sabe?
Né? Então, está aí. Deus está falando contigo do negócio. Né? Daí está lá, Jesus falou com Jairo, não temas. Só que mesmo depois de receber a palavra de Deus, a gente vacila ou não vacila? Porque você recebe, Deus fala contigo, você fala, obrigado, Jesus, mas daí você sai lá, a tempestade ainda está rolando, e daí você tem que enfrentar o teu temor, não temas. Você tem que enfrentar o que você sabe, mas Deus me falou, mas está demorando, será que eu entendi direito? Isso é ruim de entender, mas nessa vez Deus foi claro. Agora está Jairo no percurso, e quando a gente está no percurso pode demorar pouco, mas como a gente está ansioso, qualquer demora parece que é muito tempo, parece ou não parece? Porque eu fico imaginando, do ponto de encontro de Jesus até a casa de Jairo, deve ter demorado talvez meia hora, 40 minutos, porque tinha uma multidão, no trânsito demora um pouco mais. Na verdade, perguntando para o pastor Evaldo, quanto tempo da sua casa aqui? Ele falou, uns 12 minutos, 15, com trânsito demora um pouco mais, 40. Né? O povo está apertando Jesus, Jairo naquela ansiedade, né? O trânsito está lento, mas está andando. De repente Jesus para. Opa, alguém me tocou. Foi curado. Imagina a cena, parceiro. Dá uma raiva na gente. Dá ou não dá? A gente tem palavra, é a nossa vez. Eu estou na fila do milagre, o outro espera. De repente a mulher corta a minha volta, toca em Jesus. Jesus para e alguém traz a notícia que minha filha morreu nesse meio de caminho. Eu vou matar a mulher. É desse jeito ou não é? Quando já ficaram com a impressão que alguém passou na sua frente quando era a sua vez? Daí você está lá orando, jejuando, fazendo campanha, crendo no milagre, mas ainda não rolou, só tem palavra. E de repente aquela semana alguém vem testemunhar. Semana passada eu vim aqui na Siloé, chamaram quem precisava para receber oração. E eu estava com esse problema, que é o seu, e você está lá na fila há 3 meses. E de repente a pessoa orou pelo outro que chegou semana passada. E Deus atendeu o outro, e não atende você, e dá a pessoa testemunha, e fala amém, você por fora fala amém, por dentro você fala, que raiva, era a minha vez. Não você que é crente pra caramba, mas quando conhece alguém que já entrou nessas piras? Né? Já entrou. Eu entrei, querido. Teve uma época que me falava, para ter confirmação do Espírito, tinha que falar em língua. Eu estava na fila para falar. Estava fazendo de tudo. Tudo que me falava, o que fazia falar em língua, eu fazia. Até tinha em Curitiba uma escola que ensinava a falar em língua, eu me matriculei nela. Desses caras mandavam ficar ajoelhado falando glória e aleluia. Quantos ouviram isso? Você também entrou na escola, né, parceiro? Eu sei, era a sua denominação que fazia isso. Né? Agora você está numa casa boa. Né? A gente ficou ajoelhado 2 horas. Glória, aleluia, aleluia, glória, 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 glória. Fica ajoelhado falando glória, aleluia 2 horas. A língua de qualquer um enrola, parceiro. Depois de 2 horas começava glória, glória, aleluia, e falava, vai que está vindo, é agora, é agora. Rolou nada. Daí, de repente, veio um pastor, na época não era nem pastor, advogado, do Rio Grande do Sul, pastor João Carlos Marques, eu não sei quantos conheceram, João Carlos Marques ajudou muito a nossa igreja no início do avivamento. João Carlos Marques lidava com o sobrenatural de uma maneira que deixava a gente desconfiado. Ele falava, se vocês pudessem ver os anjos que eu vejo nesse lugar, eu firmava a vista, não via nada. Eu falava, não, até avião supersônico deixa rastro, se tem anjo voando aqui, tem que ter um rastro de glória nesse lugar, não é possível. Não via nada, eu começava a duvidar se ele via alguma coisa. Né? Mas daí aquele domingo de manhã, ele ia estar lá, tinha um amigo meu que era safado que nem eu, filho de crente, criado na igreja, mas dissimulado. Né? Eu era desse jeito. E daí ele passou a noite na balada fumando maconha. Chegou em casa de manhã com os olhos pareciam um tomate, de tão vermelho. Daí a mãe falou, o que é isso? Ele falou, passei a noite acordado, estudando na casa da amiga. Ainda mentiu para a mãe.
vou descansar. Ele falou, não, hoje não, você vai para a igreja comigo. Né? O pastor João Carlos Marques vai estar lá. Entrou na igreja, óculos escuros dentro da igreja. Pode saber, se alguém está de óculos escuros dentro da igreja, que tem rolo. Lugar fechado. O moleque lá, colado nele, falei, o balado foi doida, né, maluco? Falou, cara, mó barato. Era tratamento de Alzheimer, eu descobri. Passou fumando maconha a noite toda. Mas na hora do apelo ele se ligou no que o João Carlos Marques falou, foi lá na frente, ajoelhou do meu lado. E estamos nós lá, vem em mim que eu estou facinho, Espírito Santo, vem aí. De repente, ele começa a falar em língua, e eu que estava na fila, não. Eu falei, Deus, não é justo. Eu estou fazendo tudo certo. Tudo que me diz para fazer, eu estou fazendo. Eu não falei, ele que usou maconha a noite toda falou. Eu vou usar maconha. A gente fica indignado, fica ou não fica? Quantos conhecem alguém que já ficou nessas piras? Não você, mas quantos conhecem? Eu fico imaginando Jairo. Já não estava fácil para Jairo enfrentar o medo da morte da menina. Jairo recebe a palavra, crê, no percurso enfrenta essa tempestade. Você vai ter que aprender a lidar com o seu medo durante o percurso. Porque a palavra que, se você ouvir, desperta a fé, você já tem. O rolo é que você precisa aprender a não temer. E o não temer serve para toda e qualquer situação. A cena que Deus monta não muda. O que a gente tem que tomar cuidado é com a voz enganosa do meu coração enganoso. Que a gente fica achando que a palavra de Deus que não muda, o Deus que não volta atrás, o Deus que não mente comigo está fazendo o jogo. Porque está demorando demais. Deixa de ser besta, meu irmão. Vira para quem está do seu lado e fala assim, com todo respeito. Mas deixa de ser besta, tia. Porque a gente fica nessa aspira e ainda acha que o nosso medo é justificável. E daí você vai ter que enfrentar a terceira coisa que te ajuda a manter o medo, a tua racionalidade. Porque depois que Jairo enfrenta, Jesus volta a andar. Jairo falou, opa, daí chega a notícia, não temas, não incomoda mais o mestre. Tua filha já morreu. Agora o medo é justificável. Humanamente falando, mas não espiritualmente. Porque se já não estava fácil crer enquanto a menina estava doente, agora que ela morreu, o medo se justificou. Na nossa concepção é assim. Ah, bispo, o senhor está falando em tese porque o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. Eu não sei, eu sei o que eu já passei. Minha esposa Cláudia tinha um problema de saúde, né? Ela não conseguia reter ferro no organismo e constantemente ela tinha que ser internada no hospital para tomar ferro na veia. Ela tinha um problema que ela não conseguia retirar ferro dos alimentos, então não adiantava ingerir cápsula de ferro, né, esses negócios, porque pelo sistema digestivo ela não conseguia assimilar o ferro. Então, quando fazia o exame, o ferro dela estava muito baixo, ela tinha que internar e tomar o ferro direto na veia, que para ela era difícil. E daí, depois de um tempo, nem esse tipo de tratamento começou a fazer efeito. A médica ficou desconfiada de uma leucemia, fez os exames, graças a Deus não tinha médica, não sabia explicar. A médica falou assim, como última tentativa, a gente vai fazer uma esterectomia, eu vou tirar o útero para você parar de menstruar, né, não perder mais sangue, e vamos ver o que dá. Ela fez um tratamento para aumentar o ferro, para no dia da cirurgia ela estar num nível mínimo que garantisse a vida durante. E daí, aquela semana, Deus me falou, entra em batalha por sua esposa. Ah, mas por que precisa entrar em batalha? Sei lá, parceiro. Eu parei de questionar o jeito que Deus faz as coisas. Deus me fala, eu obedeço. Porque tem gente que acha, eu acho que não devia ser assim. Eu também acho, mas Deus manda, é Ele que fala. E eu parei de seguir a minha racionalidade. Eu passei a seguir a voz de Deus. É o que você vai ter que lidar por último. Né? Porque a maneira como você acha que as coisas devem ser não faz com que Deus se limite.
Vira para quem está do seu lado e fala assim, cede ao jeito de Deus. Fica mais fácil. E daí Deus falou, entra em batalha, porque existe um espírito de morte rodeando a sua esposa. E daí Deus me mostrou uma cena e eu via ela na mesa de cirurgia, morrendo. E eu falei, eu falo isso para ela. Ele falou, não, só ora por ela. Amigo, imagina, você casado, sabendo que a sua esposa está com a cirurgia marcada aquela semana e Deus te mostra o espírito de morte. Eu orava dia e noite. E a Cláudia falava, por que você está orando tanto? Eu falei, não, um encargo de oração que Deus me deu. Ele falou para não falar para ela. A cirurgia era na quinta-feira. Foi segunda, foi terça. Na quarta-feira de madrugada, Deus falou, só glorifica. A batalha já foi vencida. Ele falou, pode falar para ela ficar tranquila, que já está tudo certo, vai dar tudo certo. Ela saiu para internar. Internava na quinta-feira. Eu falei, Cláudia, quem estava indo era uma discípula que ia ficar com ela. Eu falei, Cláudia, fica tranquila, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E ela falou, amém, amém. Não entendeu muito da frase. Internou na quinta cedo para fazer a cirurgia quinta tarde. Estava tomando banho para se preparar. E durante o banho, sem explicação, veio uma hemorragia. E toda a ferratina, ela disse que ficou angustiada, né, com a hemorragia. E quando a médica chegou para conversar, ver como que estava, para levar para a operação, ela falou, eu tive uma hemorragia. A médica falou, vai desse jeito mesmo. Porque a médica já estava crendo que ela estava com a morte decretada, era a última saída. A médica resolveu arriscar mesmo com a hemorragia. Ela ficou angustiada. Eu disse que na maca descendo, veio na cabeça dela a cena da minha voz falando com ela. Fica tranquila, vai dar tudo certo. E veio no coração dela uma palavra, falou, humano já sabia. E quando ela falou assim, ela sabe que eu sou profeta. Ela falou assim, se ele já sabia e me falou isso, vai dar tudo certo. Ela foi tranquila, a cirurgia deu certo, ela recuperou. Quando voltou para casa, ela falou, você já sabia, não sabia? Eu falei, da hemorragia, do espírito de morte. Ela falou, eu falei, já sabia, por que você não me contou? Deus não mandou te contar para você não se assustar. Mandou batalhar. Quando ficou tudo certo, eu te falei, era o que você precisava saber. Entenda isso, querido, tem coisa que Deus não adianta para te ajudar a vencer o temor. O que você precisa é ouvir o que reforça a fé, não o que gera medo. Por isso que às vezes tem coisa que você fala, Deus não me disse que seria assim, claro, porque senão o espírito de cagaço te pega. E ele quer que você seja dirigida pela fé. Amém? Obrigado pelo entusiasmo, eu vou perguntar de novo. Amém? Amém? Então fica tranquilo. Deus só vai falar, está lá. A voz que Jairo não deve ouvir, que parece uma voz sensata, uma voz cruel, mas uma voz clara, sua filha já morreu. Não incomoda. Jesus falou, ô parceiro, já te disse para não ouvir bobagem, se liga em mim, não temas, crê somente e ela será salva. Vira para quem está do seu lado e fala assim, não temas. Ah, bispo, mas a minha situação não tem solução. Você não está ouvindo nada do que eu estou falando, da cena? Você acha que a tua situação era mais difícil do que a de Jairo? Quando você acha que é mais difícil? O temor que você tem, o temor de Jairo depois da filha morta. A gente acha que é mais fácil curar o enfermo. Acha ou não acha? A gente acha que ressuscitar um morto exige um poder maior para a gente, não para Deus. Para Deus é tudo a mesma coisa. E eu estou chegando à conclusão que às vezes é mais fácil ressuscitar um morto que curar o incrédulo. Porque daí depende da tua fé. O incrédulo depende da fé dele, então mata Deus. Daí só depende da gente aqui.
que vai depender da gente. Seja feito conforme a sua fé. Por isso, enfrente seu medo e deixa a fé brotar. Ouça a Deus. Jairo ouviu, foi para casa. Jesus falou, ela não tá morta, ela só está dormindo. Os caras zombaram, Jesus sai com a menina. Meio corintiano, falou, aí, meu. Né? E Jairo celebra, por quê? Porque era racional? Não. Não, eu já tenho visto Deus contrariar a racionalidade o tempo todo. A minha vida é assim. Minha mãe teve um problema durante a minha gestação. O médico aconselhou a tirar a criança porque ela corria risco de vida. E a criança não nasceria perfeita. Estou eu aqui. Nasci perfeito. Deu uma estragada boa ao longo da vida, mas quando eu nasci era bonitinho. Depois, arteiro pra caramba, quebrei o crânio 3 vezes. Não quebrei nada. Se você quiser, tem a marca aqui. A gente ficou careca, dá para mostrar. Né? Quebrei o crânio 3 vezes, por causa das recorrentes lesões na cabeça. Na adolescência, comecei a ter um problema neurológico. O médico falou que meus pais deviam se conformar, porque eu ficaria com uma lesão cerebral, o chamado retardo. Né? Deus curou. Tem gente que acha que eu não sou bom da cabeça, mas Deus curou. Com todos esses decretos de morte, essas coisas que podiam gerar temor, eles fizeram teste de QI. Né? Na gestação já falaram que eu provavelmente nasceria retardado. Fizeram meu teste de QI, como Deus faz infinitamente mais do que a gente pensa. A minha classificação de QI no reino dos homens é 149, classificado como gênio. Porque é assim que Deus faz. Estou falando isso para mérito meu, não para a glória de Deus. Porque no reino de Deus isso não importa nada. O que importa é confiar nele e depender dele. Mas só para mostrar que Deus era fiel. Tive recorrentes lesões enquanto jogava bola. Estourei as articulações do joelho, tornozelo, ligamento, um monte de coisa. Comecei com 20 e poucos anos no ministério, dirigindo, a travar a perna. Daí o médico perguntava, o senhor não sente dor? Eu, na época de adolescência, eu tive um acidente de carro que bloqueou a sensibilidade à dor. Eu perdi a pele das costas no acidente. O médico falou, ainda bem que você teve esse bloqueio traumático, porque senão você não ia aguentar a dor. Só que o bloqueio hoje é prejudicial, que tem situações de desgaste onde eu não sinto dor. Né? O médico falou, o senhor não está sentindo nada? Não sinto nada. Né? E eu não senti. Ele falou, é impossível, os 2 ossos estão roçando, você está tendo desgaste ósseo. Por causa disso, você vai perder um movimento da perna em 2 anos. A gente mandou fazer uns exercícios só para desencargo de consciência. Ele falou, se não resolver, a gente vai ter que fazer a cirurgia e pôr uma prótese. Né? Eu voltei no médico no tempo que ele falou, ele tirou a chapa, o médico era crente. Ele falou, o senhor não fez exercício, né, pastor? Eu falei, não fiz. O que o senhor fez? Eu falei, só dobrei o joelho para orar, parceiro. O que eu faço? Resolver com Deus aí. O senhor não sabe nada, quem sabe é ele. Ele me mostrou a chapa. Meu joelho não tem nada do que devia ter. A musculatura é atrofiada, não tem a separação entre os ossos, não tem ligamento, não tem menisco, mas o vácuo entre os ossos está lá. Os 2 ossos foram separados milagrosamente por Deus. Ele fala, não tem explicação médica para o seu joelho. O senhor vai andar até quando Deus quiser. Isso já fazem mais de 27, um pouco mais de 27 anos. Né? E a gente continua andando, o joelho funcionando. Esses dias eu senti os amortecimentos, eu falei, eu acho que Deus teve misericórdia, pôs os meniscos aí de novo, pôs tudo funcionando. Eu ainda não tive coragem de fazer, né? Eu também não quero desafiar Deus. Deus faz do jeito dele, não vou tirar a chapa só para ver como ficou. Eu vou continuar andando e glorificando Deus. É assim que Deus faz, cara. Deus contraria a racionalidade. O Cezinha, discípulo nosso, ele e a Suelen, tinham muito desejo de ter um filho, o Lucas, que talvez vocês conheçam. Né?
Deus me mandou orar, profetizar sobre ele, e disse o nome do menino e o sexo. Eu falei, Cezinha, eu não ia brincar com você. Deus me mandou orar e profetizar o filho, eu sei o quanto vocês querem. Não, né? A Sueli não conseguia ter a criança, ela tem um problema genético que não permitia ela engravidar. Orei, profetizei, ele ficou mexido, pediu confirmação, Deus confirmou. Depois de um tempo eles engravidaram, ela teve um aborto. Daí engravidou a segunda vez e ele temeroso. Vai que não é um menino. Ele falou, pastorzão, a gente entende que talvez o menino era aquele que a gente entregou para Deus. E se vier uma menina, a gente entende que o Lucas é aquele que a gente consagrou no aborto. E se vier um outro menino, a gente vai batizar de Davi, mas não vai mais batizar de Lucas. Eu falei, fica tranquilo, o menino é esse. Quando deu certo, foi fazer o exame, mas a criança estava numa posição no ventre que não permitiu ver o sexo. Mas a médica falou assim, eu acho que é uma menina. Volta daqui 2 semanas para confirmar. Ele voltou, mas ele falou assim, a médica acha que é uma menina. Então, eu não sei. Eu falei, fica tranquilo, o pinto está lá, vai dar para ver. Dali 2 semanas... Ele voltou e falou, era um menino. Eu falei, já tinha te dito, criatura. Deus falou. Ele sabia que era o Lucas Emanuel, era o nome que Deus tinha dado. Pouco antes do fim da gestação, eu creio que 1 mês e meio, eu estava num fim de noite em casa, Deus me deu a visão de uma cena, o Cezinha dirigindo desesperado, a Sueli com o banco deitado, e o Senhor Jesus sentado no banco de trás do carro com a mão sobre a barriga da Sueli. Eu só peguei o WhatsApp e falei, cara, não sei o que está acontecendo, mas Jesus está com vocês. Fica tranquilo. Ela tinha tido uma hemorragia, a cidade deles, da cidade do pediatra, é 104 quilômetros, a hemorragia começou. Ele ficou desesperado, pôs ela no carro, seguiu para Guarapuava. E ele estava dirigindo, deitou o banco para ela ficar mais confortável, era só o que ele enxergava. Ele não enxergava que Jesus estava com eles no carro. Eu falei isso para ele, eu não sei o que está acontecendo, mas Jesus está com vocês e com a mão sobre a barriga, está com a mão sobre o Lucas, fiquem em paz. Eles chegaram lá, o menino nasceu prematuro, com vários problemas de saúde, né? Ficou não sei quantos dias na UTI, teve dia que o médico falou para ele, de hoje não passa umas 3 vezes, e eles debaixo desse decreto de morte com uma promessa. E nessa hora você tem que decidir que voz você vai ouvir. A escolha é sua. Uma só produz a fé. E eles decidiram ouvir a voz de Deus, ficar com a promessa. Lucas nasceu depois de um tempo, porque às vezes a gente acha que é só isso, glória a Deus. Depois de um tempo, eles começaram a perceber que o diâmetro da cabeça não estava normal, estava maior. Levaram no médico e descobriu que ele estava com hidrocefalia. Precisou fazer a cirurgia com poucos meses, pôr uma válvula na cabeça. Depois de um tempo, da válvula instalada, voltaram a perceber que o diâmetro estava... Fizeram a cirurgia de novo, a válvula tinha entupido. Você acha que é fácil? Vira porque está do seu lado, você fala assim, acha que é fácil andar pela fé? Quanto maior vai ser o temor, maiores as experiências para Deus te ajudar a não temer. Entenda isso, isso é só ajuda de Deus para ajudar a vencer suas fobias. Lucas nasceu, cresceu, hoje ele já deve estar com 5 anos de idade, mais ou menos. Mas no diagnóstico médico, o médico faz os exames. A médica do Lucas, toda vez que vai examinar, ele traz um colega incrédulo para ver. Porque nos exames do Lucas, clinicamente falando, ele não fala, ele não anda, ele não tem reflexo para algumas coisas, tem deficiência de visão, de audição, uma série de coisas. Clinicamente falando, a hidrocefalia produziu algumas lesões nele. Só que, como Cezinha aprendeu a andar pela fé, não pela racionalidade, Lucas anda, Lucas fala, Lucas corre.
Lucas faz arte e os exames do Lucas converteram a médica. E toda vez que ela vai examinar o Lucas, ela chama mais um colega para ver que Deus é fiel. Né? E está lá, um moleque de 5 anos, já levou uns 5, 6 médicos a Jesus, e você não consegue levar ninguém. Vira para quem está do seu lado e fala assim, vai perder para uma criança de 5 anos. Mas por que ele é uma testemunha? Porque decidiu viver pela fé. Tem alguma coisa que seus conceitos não estão permitindo que funcione na sua vida? Sua racionalidade não está funcionando? Seus conceitos sobre as vidas, seu instinto de proteção não está funcionando? Eu quero te convidar nessa noite a trazer para Deus. Deixar Deus ser o parceiro da sua história. Ouvir Deus. E deixar Ele te orientar nessa situação. Teve um monte de coisa que eu já entendi que eu não sei nada. Eu não sei nada. Às vezes a gente está enfrentando situações difíceis no Rio, amigos ligam e falam, como que está, mano? Eu falei, eu estou na boa, feliz, só não estou entendendo nada que está rolando, mas eu estou com a minha vida na mão do que entende. Se ele quiser, ele me explica. Quantos querem fazer isso? Deixar ele cuidar de coisas que a gente não tem a resposta. E se a gente não deixar ele cuidar, vai ser impossível responder a ele, não temas. Está jóia. A gente não consegue. A gente vai continuar sendo dominado pelo temor. E ele fala, só segue confiando na palavra. Ah, mas não é fácil. Ele fala, vai ser fácil. Ele só fala, ser forte, corajoso, falou com Josué. Não temas. Mas por que é fácil para eles não temerem? Porque Jesus estava com Jairo. Deus falou que seria com Josué. E eu acho que Deus já sabia que a minha jornada não seria fácil, por isso Ele me batizou de Emanuel, para que eu falando o meu nome lembrasse que Ele está comigo. Mas nós vivemos a época do Emanuel, Deus contigo. Amém? Vamos fazer esse trato com Deus? Entregar as nossas crises, entregar as coisas que a gente não entende, as coisas que não estão funcionando na mão dele e deixar Ele falar para nos dizer o que fazer? Quando tem uma coisa que está te angustiando, ou uma coisa que está gerando medo na sua história, na sua vida, uma promessa que não rolou como você esperava, uma coisa que não está funcionando como você imaginava e você não sabe o que fazer, vamos entregar para Ele nessa noite? Não temas, crê somente, amém? Então feche seus olhos. Se coloque diante da presença de Deus. Gostaria de pedir que o Ministério de Louvor nos auxiliasse aqui. Enquanto isso, vai apresentando essa questão. Se Deus já te deu uma palavra a respeito dessa situação, comece a falar com Ele. Me ajuda na minha falta de fé. Se Deus não te deu uma palavra, só fala com Ele. Deus, eu sei que não é justo. Eu devia ter te procurado no início, mas eu estou trazendo para Ti. Jairo só trouxe a situação para Jesus quando estava na UTI. Nos finalmente. E nessa hora, Jairo ouviu Jesus, não temas. Traz nessa hora, se é nessa hora que Ele falou contigo, é nessa noite que Ele falou contigo, traz a situação agora. Não interessa o que você pensa. Quero te convidar a trazer a situação para Jesus. Leva Ele em oração, enquanto o ministério vai estar tocando e cantando um cântico. Leva o Senhor em oração essa situação. Entrega para Deus essa situação, esse desafio que você quer ver vencido. A palavra fala que Ele é o Deus que por mim tudo executa. Ele move coisas que você nem tem conhecimento para que você seja abençoado, abençoado. Por isso que Ele fala, não temas, crê somente. Para Ele trazer essa palavra para você, Ele já moveu várias coisas para confrontar os seus medos, confrontar a sua insegurança, confrontar a sua racionalidade que gera questionamento ao invés de gerar fé. Ele só precisa que você traga a Ele e libere Ele para lidar com as suas coisas. Você fala, Deus, é sua, a minha vida é sua,
Eu quero reafirmar a minha entrega. Se você nunca fez essa entrega, eu quero te convidar a fazer essa oração nessa noite. Entrega a sua vida, entrega a sua crise, entrega os seus problemas, entrega as suas necessidades, entrega os seus medos, entrega os medos que você tem a respeito do futuro dos seus filhos, do futuro da sua família. Talvez você fale, o medo não é meu, o medo é pela minha casa. Entrega tudo isso a Jesus. Enquanto o ministério vai estar tocando e cantando, entrega isso ao Senhor. Abra os teus olhos mais um pouco, contando uma última história. Quando minha filha nasceu, a Adriana nasceu, nós não havíamos nos programado para ter filhos naquela... Não tínhamos recurso. Eu fiquei preocupado e eu estava sentado lá do berço dela, pensando o que fazer para algumas coisas. Deus falou assim, mano, o que você está fazendo? Eu falei, Deus, algumas coisas para Adri, eu não vou ter recurso, não me programei para isso. Ele falou, cuida das minhas coisas e das tuas eu vou cuidar. Cuida das minhas coisas, que eu cuido dos seus filhos. E eu passei, peguei aquela palavra, acreditei, Deus sempre supriu abundantemente. Com 17 anos de idade, contei essa história aqui, 17 anos de idade, minha filha chegou para a gente, solteira, o ministério crescendo, a igreja em avivamento. Ela falou assim, pai, eu estou grávida, e a casa caiu. Adolescente, 17 anos, eu fiquei pensando na exposição da minha filha, numa cidade pequena, todo mundo sabia quem a gente era. Falei, todo mundo vai saber que a filha do pastor Mano está grávida, minha filha, menina, vai sofrer. Fiquei pensando na dor dela, em situações. Eu liguei para um amigo, aquela semana eu ministrava num congresso, eu falei, cara, a casa caiu aqui, eu não sei se eu vou conseguir ir no congresso. Cara, mas você tratou os preletores. Eu falei, mas eu não... Dei aquela madrugada da notícia, fiquei orando, Deus falou assim, mano, você acha que eu falhei?
Eu falei, como assim, Deus? Eu não falei. Ele me trouxe a cena do nascimento dela, eu do lado do berço. E ele falando comigo, cuida das minhas coisas, que das tuas eu cuido. Eu falei, você acha que eu não cuidei da Adriana? Você acha que eu vacilei no cuidar da Adriana? Você quer mudar o trato que você fez comigo? Você acha que você é melhor para cuidar da Adriana que eu? Eu desandei a chorar. Eu falei, Deus, eu não estou falando isso. Ele falou, mas você está pensando em parar de fazer o que eu te mandei fazer? Você desmarcou com o seu colega, eu não te mandei desmarcar. Você quer gerenciar agora a sua crise? Eu chorei, eu falei, Deus... Daí Deus me falou, eu sei que filho de peixe não é peixinho, mas a palavra que Deus me deu naquela noite falou, eu fiz um trato com meu servo Davi. Se ele fosse fiel, eu conservaria um descendente dele no trono de Israel. Davi foi fiel, os descendentes dele não foram. Eu dividi o meu povo em 2 nações para me manter fiel à aliança que eu fiz com Davi. Eu nunca tinha visto essa situação histórica desse jeito. Ele falou, eu fiz isso porque Davi foi fiel. Você acha que eu vou fazer menos com você? Eu não fiz o trato com a sua filha, eu fiz o trato com você. O futuro dessa menina não depende das atitudes dela, depende da tua fidelidade ao compromisso que a gente firmou. Eu falei, Deus, lascou, agora o Senhor tem que convencer a minha esposa, que ela está mexida emocionalmente. Eu falei, Cláudia, eu não tenho como te explicar, mas eu vou ter que ir pregar. O futuro da Adri depende disso. E daí Deus me mostrou, quando eu afirmei, Deus me mostrou como seria, o que correria, as dores, ela casando, divorciando, vindo para casa. O segundo marido dela, ela falou, pai, Deus já te mostrou meu marido? Mostrou. Quem que é ele? Eu falei, não vou te contar, fica calma, tranquila, espera em Deus. Vai que eu conto, ela começa a paquerar, tentando procurar, vai se lascar de novo. E Deus foi fazendo, restaurando a vida da Adriana. Foi um período fácil, não foi? Ela casou, o casamento não deu certo, teve que enfrentar a dor do divórcio, da separação. Mas dessa situação de tremenda aflição, Deus me deu uma netinha linda, chamada Emanuele. A Manu. 2 anos e meio, ela já impunha as mãos sobre eu e a Cláudia, orando para curar, e a gente era curado. 2 anos e meio a menina já curava. 4 anos ressuscitou uma Joaninha. Ficou com dó da Joaninha que morreu, orou, voltou à vida. Quem aqui não tem nem a ressurreição de uma Joaninha na conta? Menina é crente desde pequeno. Profetiza, tem sonho profético, visão espiritual, vê os seres celestiais no lugar. Isso desde pequena, mas a gente podia ter perdido isso tudo por não confiar em Deus. Ele é fiel, Ele não volta atrás nas promessas, por mais que elas demorem. Só quero te convidar nessa noite a reafirmar a tua confiança em Deus. Enquanto o ministério vai tocar, se você quer renovar o teu pacto, ou se você quer estabelecer o pacto com Ele nessa noite, fica em pé no seu lugar. Enquanto o ministério toca, depois eu quero orar por você, orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As mãos
sou e tudo se formou. Me chama pelo nome. Aleluia. Eu vou orar. Você repete comigo a oração que eu fizer. Amém? Tá? Antes de orar e repetir, só uma coisa que eu senti enquanto ministério. Eu senti que a história do Cezinha, a palavra que Deus deu ao Cezinha, pegou alguns casais aqui. Parece que tem casais que estão tentando ter filhos e você ainda não conseguiu ter. E não tem uma explicação, né? Mas isso te incomoda. A palavra que Deus me deu é que Ele vai conceder a muitos casais a promessa, o filho, a filha da promessa para você. Amém? Se isso faz sentido para algum casal aqui, você me procura depois e fala: bispo, essa palavra Deus falou para mim, tá joia? Mas vamos orar, então repita comigo enquanto eu oro. Senhor Jesus, não é fácil para mim, mas ouvindo a tua voz nessa noite, eu quero declarar que eu creio. Me ajuda na minha falta de fé. Eu entrego ao Senhor a minha vida, os meus temores, as minhas crises, as minhas incompreensões, as minhas necessidades, os meus problemas. Eu quero declarar que eu creio em Ti. Eu quero reafirmar que o Senhor é o meu Senhor. É o Senhor da minha vida, dos meus temores, das minhas crises, das minhas necessidades. E eu confio em Ti para depositar tudo na Tua mão nessa noite novamente. Me ajuda. Eu sei que o Senhor é de confiança. A crise está comigo. Me ajuda a vencer o temor, porque eu confio em Ti. Amém. Amém. Quem fez essa oração pela primeira vez? Você nunca tinha entregue tudo a Jesus assim, mas nessa noite você repetiu essa oração. Quem fez essa oração pela primeira vez? Você está aqui e fez essa oração pela primeira vez. Eu quero te abençoar de uma maneira especial nessa noite. Quero te ajudar de uma maneira especial. Quem fez pela primeira vez, vem aqui à frente. Ó, já tem um irmão aqui à frente. Se você fez pela primeira vez, vem aqui, né? A gente quer orar por você de maneira abençoada, de maneira especial, de maneira diferenciada. Né? Se tem mais gente, você ficou com vergonha de levantar a mão, fica com vergonha não, a gente só quer te abençoar. Vem cá, né? Entenda isso, tudo isso que a comunidade Siloé organiza, que ela faz, as pessoas que ele chama, é com um propósito só, que você tenha uma vida abundante, que você possa conhecer o Senhor Todo-Poderoso que te ama para ter uma vida melhor. E é o que a gente quer, em nome dele, te abençoar de maneira especial nessa noite. Que você compreenda algumas coisas. Antes de orar por você, eu só quero falar para você um negócio. Quando a gente faz uma oração que nem essa, mesmo que a gente não veja nada acontecer, a Bíblia fala que algumas coisas acontecem. A gente fala assim que um status na nossa vida é mudado, né? Um status na nossa vida é mudado. A Bíblia fala que tem um livro que é chamado de livro da vida, onde são registrados todos os atos da nossa vida, atos dos quais a gente teria que dar conta. Mas quando a gente confia nele, entrega a ele a nossa vida, ele fala que ele apaga esse livro. E tudo é renovado na nossa história, né? Todas as coisas pelas quais você teria que pagar, ele já pagou por você. Está tudo quitado. Porque você decidiu confiar no Senhor. Você não deve mais nada para ninguém. Não deixa ninguém te acusar. Não deixa nada te acusar, né? Hoje você é feito parte da família de Deus. Deus te acolhe.
Você muda o status na sua vida. Você não é mais só criatura. Deus não é só mais o seu criador. Ele passa a ser o seu pai. Deus é por você. Quantos acham que isso é uma notícia boa? Você tem o Deus Todo-Poderoso que trabalha por você agora, trabalha a teu favor. Quantos acham? Você que está aqui na frente, quantos acham que isso é bom? Levanta a mão. Agora, além disso, né? Além dessa notícia boa, a gente recebe uma nova família. Você pode optar continuar sozinho, sozinha agora, mas Deus te oferece uma parte da família essa galera aqui da Siloé, uma parte da família dele para fazer parte, para te ajudar se você quiser. Dá uma olhada, vira um pouco para trás, só para dar uma olhada nessa família joia que você recebe nessa noite aí, né? Uma família que vai te amar, se preocupa com as coisas que tocam a sua vida, vai se importar com você, e se você quiser, ninguém é obrigado, mas se você quiser, eles que são mais experientes nesse caminho que você está escolhendo vão te ajudar a entender algumas coisas. A gente tem a maior alegria de ter você na família de Deus. Eu não sou daqui, mas também sou parte dessa família. E a gente quer orar agradecendo a Deus por você, pela sua vida. Amém? Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos por essas vidas que fizeram essa oração nessa noite pela primeira vez, tomando a decisão de entregar a vida, os problemas, os temores, as necessidades ao Senhor para confiar. Nós sabemos que o Senhor os acolhe, os recebe, que eles tenham consciência, mas que eles tenham uma certeza profunda interior, que o Senhor se importa com eles, o Senhor os acolhe. E por isso, em nome do Senhor, nós os abençoamos, que os sinais que confirmam a palavra sejam manifestos na vida, na história dos teus filhos e filhas. Eles experimentem de maneira viva o poder e o cuidado do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor, de maneira especial. Amém. Amém, queridos? Nós queríamos pedir, antes de vocês daqui da frente voltarem para os seus lugares, né? Ali do lado tem uma salinha, a galera quer pegar seus contatos, só para mandar uma carta, entrar em contato contigo, né? Talvez, se você quiser falar o motivo de oração, alguma coisa que você quer que eles orem por você, para eles ativarem a família a interceder por você, tá joia, querido? Então só passa ali do lado, para eles poderem pegar os detalhes, continuar orando, intercedendo pela sua vida, tá joia? Fica tranquilo, ninguém vai te aprisionar, nada disso, é só para te abençoar, para te dar, tá joia? E eu quero agradecer você que teve a paciência de me ouvir até esse horário, muito obrigado.